Duas cargas pontuais, Q1 e Q2 minúsculos, estão num eixo, que é designado pela direção do x, nos pontos x igual a menos a e x igual a mais a, respectivamente. Qual a relação entre as cargas Q1 e Q2 minúsculo para que uma carga pontual mais Q maiúsculo, colocada sobre o eixo do x, em x igual a mais a sobre 2, sofra uma força eletrostática nula? Pois a outra pergunta é a questão anterior, mas na situação em que a carga pontual mais Q está colocada sobre o eixo do x em x igual a mais 3 meios de a. Depois de terem lido este enunciado, quase certeza que a vossa ideia foi qual a fórmula que eu vou usar. E eu vou-vos mostrar aqui que essa não é a primeira pergunta que devem fazer. Este problema muito simples é um ótimo exemplo para vos mostrar como a física não é escolher as fórmulas certas, é essencialmente uma forma de pensar. Eu vou mostrar aqui todos os passos que devem fazer para resolver um problema. Isto serve para este problema simples, como todos estes princípios básicos servirão para problemas mais complexos. Passemos então ao problema. Vamos nos concentrar exclusivamente na primeira questão, que é qual a relação entre as cargas Q1 e Q2, por forma a que a força eletrostática seja nula na carga mais Q. O passo mais importante na resolução do problema é ler adequadamente o problema e fazer o esquema do sistema em estudo. Então vamos ler cuidadosamente o enunciado. Duas cargas pontuais, Q1 e Q2, estão no eixo, que é aqui designado pelo x, vamos considerar, portanto, horizontal, nos pontos x igual a menos a e x igual a mais a, respectivamente. Então vamos desenhar o diagrama deste sistema. Ora, vamos considerar então aqui uma linha, considerar então aqui o eixo, este será o eixo do x, e vamos considerar então o ponto x igual a 0, e vamos dizer que então aqui é a posição A, a posição de uma das cargas, e a uma distância idêntica, mas do lado contrário, do lado negativo, que aqui é a posição menos A. Para tornar o desenho menos desconfuso, eu não vou desenhar as cargas em cima do eixo, eu vou desenhar as cargas ligeiramente acima. Indicação da posição, esta aqui será a posição da carga, que vamos chamar aqui a posição Q2, a carga Q2, aqui do outro lado, a posição da carga Q1. Obviamente, estas alturas vão ser iguais. Estão-nos a dizer qual é o sistema inicial e vão-nos agora dar mais informações acerca do sistema inicial e da questão que realmente estão a colocar. A questão é, qual a relação entre as cargas Q1 e Q2, portanto estas que acabamos de desenhar, para que a carga pontual mais Q, maiúscula, que está colocada sobre este mesmo eixo, em x igual a sobre 2, para que a força eletrostática que a carga sofra, esta carga mais Q sofra, seja nula. Portanto, ao fim e ao cabo, estão-nos a perguntar qual é que é, vamos escrever aqui assim deste lado, qual é que é a relação entre Q1 e Q2, isto é, Q1 é uma função de Q2, mas como é que é esta relação? Que função é esta? Na situação em que a força que Q1 mais Q2 exercem na carga Q1 maiúscula é igual ao vetor nulo. Isto é, quando isto acontece, implica uma determinada relação entre Q1 e Q2, que é esta relação que nós queremos descobrir. Normalmente, infelizmente, a forma que a grande maioria das pessoas tem para resolver este problema é qual é que é a fórmula que eu vou usar. A forma correta de abordar estes problemas em física é pensar nos conhecimentos que nós temos, dos fenómenos que nós temos e aplicá-los aqui. Em primeiro lugar, as cargas são positivas ou negativas. E, portanto, nada nos é dito neste enunciado se a carga Q1 é positiva, se a carga Q2 é negativa ou qual é que é a carga de cada uma delas. Estão-nos efetivamente a dizer que a carga mais Q é uma carga positiva. Portanto, esta é uma carga positiva. Eu sei que a carga que eu for pôr aqui em A sobre 2, para completar o diagrama do sistema que eu tenho, aqui na posição A sobre 2, esta carga é
positiva. E eu quero então saber qual é que é a relação entre estas duas cargas, tanto colocadas nestas posições, para que a força que esta carga mais que positiva sofra seja uma força nula. Isto é, esta carga há de exercer uma força sobre esta há de exercer uma força sobre esta, e a soma destas duas forças tem que dar um vetor nulo. Provavelmente estão-se a lembrar da forma da lei de Coulomb, que, se quiserem realmente recordar-se, podem dar uma espreitadela aqui a este filme, que até mostra um fenómeno muito interessante devido à lei de Coulomb. No entanto, acredito que nesta altura todos sabem que, por exemplo, duas cargas de sinal contrário se atraem, duas cargas de igual sinal se repelem, e que quanto mais distantes estão as cargas uma da outra, menos intensa é a força entre elas. Okay? Ao fim e ao cabo, estas relações estão expressas na lei de Coulomb. Até se lembrarem um bocadinho melhor da lei de Coulomb, lembram-se que a intensidade da força de interação entre duas cargas diminui com o quadrado da distância. Tendo isto em consideração, vamos fazer aqui uma análise muito simples que nos permite resolver praticamente todo o exercício. Está bem? Então vamos a isso. Ora bem, vamos então considerar em primeiro lugar, porque nada nos é dito, que a carga Q1 tem o mesmo valor absoluto que a carga Q2, isto é, se esta for um Coulomb, esta também é um Coulomb em valor absoluto. E vamos considerar que esta carga Q1 é positiva e a carga Q2, por exemplo, é negativa. E agora vamos ver qual é que é a força que a carga Q1 vai exercer na carga Q. Como elas têm o mesmo sinal, vão se repelir. Logo, a força que a carga Q1 exerce na carga Q há de ser uma força deste género. Este ponto de aplicação devia estar aqui, mas eu só não vou pôr para não complicar aqui o desenho e para lembrar que esta força é devido a esta carga aqui. De qualquer maneira, eu vou pôr aqui os índices, a força que Q1 exerce em Q maiúsculo. Agora vamos ver qual é a força que Q2 exerce em Q. A força que Q2 exerce em Q é uma força, como estas duas cargas têm sinais contrários, significa que a carga Q2 vai atrair a carga Q maiúscula. Logo, isso indica que a força que a carga Q2 exerce na carga Q maiúscula há de ser apontar para aqui. A atrair esta carga está a atrair esta. Ora, este ponto de aplicação novamente seria aqui assim na carga. Eu não estou a pôr para não tornar isto demasiado confuso. O que acontece então é que as duas forças, porque já agora eu estou a colocar esta força com uma maior intensidade, porque disse ao início que íamos considerar que Q1 e Q2 tinham o mesmo valor de carga absoluto. Se esta fosse, por exemplo, 3 coulombs e esta seria 3 coulombs em valor absoluto. Por isso é que, como esta carga Q2 está mais perto de Q, esta força tem que ter uma maior intensidade do que esta. Se estas forem as duas forças que estão a ser aplicadas aqui à carga mais Q, a soma destas duas forças nunca pode dar um vetor nulo. E se tiverem dúvidas relativamente a isto, podem ver aqui este vídeo que está disponível, que mostra-vos dois procedimentos para determinar a soma ou a subtração, que ao fim e ao cabo é a mesma coisa, de dois vetores. Se estas são as forças aplicadas à carga mais Q, obviamente o somatório destas duas forças, isto é, a força resultante, a força que realmente esta carga sofre, nunca pode ser um vetor nulo. Logo, esta carga não pode ser positiva e esta negativa. Facilmente nós vemos, se esta carga for negativa e esta positiva, o que vai acontecer é que a força vai ser atrativa, isto é, este vetor aqui já não é assim e passa a ser assim. E este vetor aqui, esta agora é positiva, esta é positiva, vão se repelir. Logo, a força que esta exerce nesta vai ter o sentido contrário e, portanto, vai ser assim. E, mais uma vez, as duas forças têm a mesma direção, têm o mesmo sentido e, por isso, não se conseguem anular, a não ser que ambas fossem nulas, o que não acontece. Daqui, desta análise, concluímos imediatamente que Q1 e Q2 não podem ter sinais contrários.
Vamos então agora analisar a situação em que vamos ter, por exemplo, Q1 positivo e Q2 positivo. Vamos pôr aqui outra cor, Q1 positivo e Q2 positivo. Ora, se Q1 for positivo, a força que Q1 exerce em Q maiúsculo vai ser uma força repulsiva. Isto é, esta carga Q vai ser repelida, vai ser afastada da carga Q1. E, portanto, esta força Fq1 de Q, portanto, a força que Q1 exerce em Q maiúsculo, vai ter esta direção e este sentido. Ora, aqui, esta carga Q2 exerce uma força sobre esta carga Q, também de repulsão, logo, esta vai fazer com que a carga Q positivo sofra uma força neste sentido. Mais uma vez, este ponto de aplicação devia estar aqui e este ponto de aplicação devia estar aqui, só não o estou a colocar para não transformar, para não complicar ainda mais este diagrama. E aqui vemos que estas duas forças têm a mesma direção e sentidos opostos. Logo, estas forças, se tivessem a mesma intensidade, poder-se-iam anular. E logo, a resultante, a força que efetivamente esta carga mais Q sofreria devido à presença destas duas cargas aqui, poderia ser uma força nula. Lembro mais uma vez que estou aqui a representar esta intensidade porque esta carga e esta carga estou a considerar que têm o mesmo valor, agora já nem é preciso falar em módulo, porque como elas têm o mesmo sinal, são exatamente iguais, estou a considerar que elas são iguais e, portanto, como esta está mais perto, a intensidade da força que ela exerce aqui é maior do que a intensidade da força que esta exerce aqui. Logo, como as posições das cargas não variam, o que é que tem que acontecer para que esta força tenha uma intensidade idêntica a esta? O que tem que acontecer é que, como as distâncias não se alteram, esta carga tem que aumentar. Isto é, esta carga Q1 há de ter que ser maior que a carga Q2. Então, concluímos aqui pontos importantes. Q1 tem que ser maior que Q2 e já tínhamos visto que Q1 e Q2 ou são ambas positivas e deixo-vos agora para verificarem que se ambas as cargas forem negativas, e acontece uma situação análoga, só que aqui este vetor vai apontar no sentido contrário e este no sentido contrário, portanto, se tiverem a mesma intensidade, poder-se-ão anular e, portanto, a força resultante aqui assim pode ser nula. Concluímos então só por esta análise, não usámos absolutamente fórmula nenhuma, apenas fizemos uma análise e chegámos à conclusão que Q1 tem que ser maior que Q2 e que Q1 e Q2 têm ambos que ter o mesmo sinal. Isto é, se Q1 for positivo, o Q2 tem que ser positivo, se Q1 for negativo, o Q2 tem que ser também negativo. Portanto, já resolvemos 2/3 do problema, porque já sabemos qual é a relação dos sinais entre as cargas e qual é a relação do tamanho da carga de uma em relação à outra. Agora queremos saber exatamente qual é que é essa relação. Quanto maior é que tem que ser Q1 em relação a Q2. Agora, se quiserem, podem realmente usar a lei de Coulomb, que está então novamente aqui neste filme, no filme que eu já vos indiquei há um bocadinho, a lei de Coulomb, e agora, ao fim e ao cabo, nós só vamos querer um módulo. Nós só vamos querer saber a condição para que o módulo destes dois vetores seja igual. É muito simples. Qual é o módulo desta força? É a força que Q1 exerce em Q. Eu tenho que o módulo desta força vai ser K, que é que tal constante, 1/4πε0, que vejam no filme, vezes o módulo de cada uma das cargas que estão a interagir, a dividir pela distância entre elas. Vamos olhar para este diagrama de uma forma ligeiramente diferente e raciocinar um bocadinho. Se vocês olharem bem, esta distância aqui é A sobre 2, esta aqui é A sobre 2, e aqui assim eu também tenho A sobre 2, A sobre 2. Portanto, se eu considerar isto aqui a unidade, não é? Se isto aqui for, vamos chamar-lhe U, que é a unidade, está bem? Esta distância aqui é também U, esta aqui também é U e esta aqui também é U. A distância a que Q1 está da carga mais Q é 1, 2, 3 U's. Então eu vou pôr aqui 3 U's e a distância é esta distância ao quadrado.
ok? E agora o que nós queremos é que isto, portanto, é a intensidade deste vetor. Agora, a intensidade deste vetor tem que ser igual à intensidade deste, vai ser igual ao mesmo K, ao produto das cargas que estão a interagir uma com a outra, mais uma vez, mais Q, ao módulo do produto, vezes Q sobre 2, vezes Q2, peço desculpa, a dividir por U ao quadrado. Esta tal, que é A sobre 2, ao fim e ao cabo, só não estou aqui a pôr para baralhar. Ora, como vocês rapidamente veem, estes dois termos desaparecem e, portanto, nós ficamos aqui com esta relação 3u ao quadrado, vou pôr isto de forma diferente, 9u ao quadrado igual a Q2u ao quadrado. Aqui rapidamente vocês veem que, como esta distância é 3 vezes maior do que esta, e portanto este denominador aqui tem um 9, não é? Portanto, isto ao fim e ao cabo, se ambas as cargas fossem iguais, esta intensidade é um nono inferior a esta, é 1 a dividir por 3 ao quadrado inferior a esta. Logo, para estas duas intensidades serem iguais, de quanto é que vai ter que aumentar Q1 em relação a Q2? Se isto aqui for 9 Q2, ok? Nós temos a igualdade. Isto é, agora se trabalharmos isto, é mesmo essa a relação que nós obtemos, porque u ao quadrado vai cortar com este 1 ao quadrado e obtemos então que Q1 vai ter que ser igual a 9 Q2. E, portanto, chegamos à tal relação, vamos pôr aqui a vermelho, ou até mesmo aqui com esta cor, que Q1 é maior que Q2, ambos têm que ter o mesmo sinal, porque, por exemplo, quando esta é 1 coulomb, esta vai ser 9 coulombs, quando esta é menos 2 coulombs, esta vai ser menos 18 coulombs. Se eu tivesse aqui um sinal menos, significaria que elas tinham que ter sinais opostos, mas não é o caso, por isso a solução é exatamente esta que aqui está. Esta é a relação que a carga Q1 e Q2 têm que ter para que a força resultante que a carga mais Q sofre, devido à presença destas duas cargas aqui, seja uma força nula. Só mais uma nota antes de terminar, lembrando que temos esta relação que a intensidade da força de interação entre duas cargas diminui com o quadrado da distância. Seria fácil chegar a esta conclusão, porque se aqui eu tenho uma distância, uma unidade, não é? E se aqui eu tenho 3 unidades, esta intensidade diminui só devido à distância de 3 ao quadrado. Quanto é que isto tem que aumentar para compensar esta distância que é 3 vezes maior relativamente a esta, aumentando em 3 ao quadrado, o tal 9. Portanto, isto que eu aqui fiz, só o fiz para ser mais claro, mas eu podia ter pura e simplesmente apresentado este raciocínio e teria que escrever, não é? Explicá-lo, chegava exatamente à mesma conclusão. Passemos agora então ao segundo problema, que é este que aqui está. É fazer o mesmo que na questão anterior, mas agora a carga mais Q está colocada na posição 3 meios de A, isto é, agora que é 3 meios de A. E portanto a carga mais Q estará nesta posição. Ora, isto é um ótimo exercício para fazerem, para tentarem fazer, para ver se efetivamente perceberam a resolução do primeiro, porque isto é exatamente o mesmo tipo de resolução do